O médico no Brasil ganha bem? Talvez esse foi um dos nossos stories que vocês mais comentaram, por isso que eu demorei um pouco, mas preferi trazer esse vídeo bem feitinho para vocês. Eu estava meio gripado, então preferi fazer na minha melhor forma. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, ganhar bem ou não, temos que ver em relação ao quê? Se nós pegarmos para analisar a renda média do Brasil, segundo o nosso ministro, o querido Paulinho Guedes, no podcast que ele conversou com o Thiago e com o Bruno, a renda média do brasileiro está em torno de R$ 700. Então, comparando com a renda média brasileira, o médico ganha sim muito bem. Falando em termos reais de salário médico hoje, considerando uma jornada de trabalho a média de 40 horas semanais, vamos chegar que o salário do médico brasileiro vai estar entre 16 e 20 mil reais por mês. Algumas regiões mais, outras regiões menos. Por exemplo, minha mãe, eu sempre falo esse exemplo, mora no Pernambuco. Lá o médico recebe um pouco melhor que aqui em Santa Catarina, onde eu moro. Porém, o custo de vida no Pernambuco também é um pouco mais baixo. Mas vamos trabalhar de pelo menos uns 15 mil por mês, o médico ganha na maior parte das regiões brasileiras, com raríssimas exceções. Mas eu falei que o salário médico é bom relacionado ao quê? Relacionado à renda média do brasileiro, com certeza excelente. E agora comparando com o salário médico de outros países? Comparando com o salário médico na Suíça, dá cerca de 118 mil reais por mês. Claro que isso aqui eu converti do franco suíço, o médico lá vai ganhar em franco suíço. Mas nitidamente o médico é um pouco mais valorizado na Suíça do que no Brasil. Nos Estados Unidos também a renda média do médico, por incrível que pareça, em reais deu a mesma coisa. Estamos com tanto o franco suíço quanto o dólar basicamente 1 para 6. Porém, o médico brasileiro ainda ganha muito menos com relação a esses países. Mas vamos trazer um terceiro exemplo, que é Cuba. A renda média de um médico em Cuba é 150 reais por mês, pessoal. Infelizmente isso. 25 dólares por mês é o salário do médico em Cuba. Então, realmente, o médico brasileiro ganha muito mais que o médico cubano. Por isso que eu queria deixar esse questionamento sempre relacionado ao quê? Acredito que o médico realmente ainda ganha muito bem no Brasil, tem uma média salarial bem acima da média, não tão boa comparado principalmente com os países desenvolvidos, só que o pior problema é que o salário do médico não reajusta. A tabela SUS é a mesma de 1994, então faz 26, 27 anos que o médico ganha a mesma coisa, sem reajuste. O que ganhava para fazer uma colecistectomia é R$ 180 bruto, então realmente pode ser muito ou pode ser pouco, como eu falei, depende do referencial. Mas isso não foi corrigido até hoje. Se colocasse uma correção simples de acordo com a inflação, o valor já seria umas 3 vezes esse. Inclusive, eu e a Fê fizemos um estudo correlacionando a hora médica naquele momento com a hora médica hoje, 26 anos depois. Hoje o médico perdeu seu poder de compra em cerca de 3 vezes. Então vamos pensar, o salário médico não era 60 mil naquela época, mas se fossem os mesmos 20 mil reais, compraria 3 vezes mais coisa. Então, se o salário médico tivesse sido meramente corrigido, hoje já estaríamos falando de um salário de 60 mil reais. Então, apesar do médico ainda ter um salário bom no Brasil, um salário que vem caindo constantemente com o tempo, eu sempre falo, acredito que a lei que melhor rege o mercado é a lei da oferta e da procura. Estamos formando 36 mil médicos por ano. Com certeza acredito que o médico sempre vai ter um salário acima da média no Brasil. Porém, esse poder de compra tende a ser reduzido com o tempo. Daí que está a importância tão grande de ter uma educação financeira e saber investir para você ter uma prosperidade no futuro, tanto financeira quanto de qualidade de vida. Então, basicamente, recado esse, pessoal. Acredito que sim, temos um salário que dá para, inclusive, viver com conforto bom, porém, bem inferior a alguns países desenvolvidos, infelizmente muito inferior do que já foi anteriormente. O recado de hoje era esse. Valeu, pessoal. Obrigado!